Tudo bem? Segundos anos A e B. Ai, que saudade de vocês. Meu coração já aperta. A gente se dá tão bem, né? Nas aulas, a gente conversa tanto. Saudade quando a gente chega lá, vocês já estão abraçando, os meninos sempre vêm me dar a mão, as meninas vêm conversar comigo, a gente sempre tem um papo, tem algo para discutir. Nossa, vocês não sabem como vocês estão fazendo saudade, estão me dando saudades. Como vocês sabem, a escola está propondo algumas reflexões para vocês não ficarem tão defasados e também não ficarem tão ociosos. Eu não sei como vocês estão lidando com a quarentena. Eu já estou ficando louco porque eu não gosto de ficar em casa enfiado sozinho e vou ter que ficar. Eu pretendo, pelo menos durante 3 semanas, não sair de casa. Já fiz estoque de alimento, um monte de coisa. Loucuras do professor de vocês. Como vocês sabem, eu tenho que dar procedimento às aulas. E nós, na aula passada, nós falamos sobre Estado e religião, que era o capítulo 20. Essa aula do capítulo 21 eu dividi em duas partes, mas nesse mesmo slide. Aí depois eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? É uma atividade de reflexão que não vai valer nota, é apenas para fazerem vocês refletirem, não perderem, né, o rumo das coisas, estarem situados, se Deus quiser, quando nós voltarmos, não sei se é daqui 30, 15, 30, 60 dias, não sei, mas nós estamos atualizados e temos o nosso contato. Eu não vou garantir que eu vou fazer sempre vídeos, mas eu queria fazer esse vídeo para mostrar que eu tô com saudade de vocês e mostrar todo esse sentimento. Eu tô emotivo, tá? Então, força aí, tá bom? Vamos lá, eu vou trabalhar com o livro do Cotrim, né, o História Global que a gente trabalha, Sociedade Açucareira, capítulo 21, tá bom? Vamos lá. Para a gente falar sobre a sociedade açucareira, a gente tem que falar sobre alguns antecedentes, algumas coisas que aconteceram antes. A gente sabe que com a invasão portuguesa aqui no Brasil, foi o primeiro produto a ser explorado, 30 anos depois foi o pau-brasil. E eles utilizavam mão de obra indígena. De início com o escambo, que era a troca de mercadorias, e depois começou a escravização indígena, os maus tratos, né? Nós já discutimos bastante isso nas aulas. E com a chegada dos governos gerais, dos governadores, eles foram tentando trazer uma nova economia. Tanto que começaram a implantar os engenhos de açúcar, que está até aqui colocado. Ó. Primeiro engenho foi em São Vicente, né, em São Paulo, em 1533. Depois vai se espalhar pelo Nordeste, principalmente a atual Bahia e Pernambuco. Por que o açúcar? Porque ele tinha condições favoráveis aqui. A gente tem um solo propício, um clima propício, eu não vou dizer uma mão de obra propícia, né? Porque a mão de obra escrava não é propícia. E um mercado externo para venda. Por isso que eles implantam a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Aí eu coloquei para vocês algumas características para ser implantado isso. Latifúndios. O que são latifúndios? Grandes extensões de terra, né? Sistema latifundiário, grandes reservas de terra. Monocultura. Quem cuidava da plantação da cana-de-açúcar e do engenho, eles cuidavam somente de um produto, a cana-de-açúcar. No latifúndio, quase sempre é um produto. Nesse período, a cana-de-açúcar. A gente não pode desmerecer outras atividades econômicas. Existiam outras atividades econômicas no Brasil colonial, mas a principal era a cana-de-açúcar. Eu coloquei aqui mão de obra escrava negra de origem africana. A gente falou que antigamente eram os indígenas, mas com a catequização, a chegada dos catequizadores aqui no Brasil, começaram a evangelizar os índios, falando que os índios podiam se converter, falaram que eles tinham alma, se eles tinham alma não poderiam ser escravizados. Então, assim, para não ter mais essa briga com a Igreja Católica, decidem trazer o quê? Os escravos de origem africana para o Brasil. A gente vai discutir um pouquinho depois sobre esse contexto, os navios negreiros, tá bom? E aí eu coloquei aqui também a religiosidade aflorada, porque a Igreja Católica que dominava, né? Ela que trazia todo o ideário religioso para o Brasil. Então ela tinha uma grande força e uma grande representação na sociedade colonial. Tudo bem? Próximo slide.
Coloquei aqui o engenho. O que é o engenho, Silas? Coloquei aqui, esses textos que eu estou pegando, eu estou tentando tirar mesmo do livro de vocês, para quando vocês quiserem acompanhar, também está com o livro. Estou aqui acompanhando, lendo, para ajudar vocês, tá bom? Tá assim. Para alguns historiadores, o engenho de açúcar é a unidade produtiva que melhor caracteriza as condições de riqueza, poder, prestígio e nobreza no Brasil colonial. Não era qualquer um que poderia ter um engenho, principalmente um engenho real, um engenho muito grande. Ou seja, o ter um engenho representava o que no Brasil? Excelentes condições. Não era qualquer um que poderia ter. E o engenho, ele precisava do quê? De mão de obra escrava, precisava dos canaviais, das plantações de açúcar, precisava das casas de moenda, precisava purgar o açúcar. Era todo um processo. O engenho, ele é todo sistematizado. Não era qualquer pessoa que poderia tê-lo. Tinha que ser alguém de boas condições, tá bom? Coloquei aqui. Os seus proprietários ficaram conhecidos como senhores de engenho. Eram, em geral, pessoas cuja autoridade ultrapassava os limites de suas terras. Estendiam-se a vilas, aos povoados e aos povoados vizinhos. O senhor de engenho, ele tinha o seu engenho, mas ele tinha um prestígio tão grande que ele se tornava uma autoridade também. Muitas vezes ele se metia até mesmo na política, avançava terras, ele tinha esse prestígio. A gente sabe que no Brasil, não só antigamente, né, ou até hoje, muitas pessoas têm um bom rendimento financeiro, eles conseguem opinar em algumas coisas. Está aí a atualidade para a gente pensar e discutir depois nas aulas de sociologia. Não é isso? Vamos aí, eu coloquei um texto do Antonil, que ele escreveu vários livros referentes à economia brasileira. Eu lembro que na faculdade eu acho que eu li Cultura e Opulência dele, que ele totalmente falava sobre a produção açucareira, como funcionava, as anotações bem maçante, mas hoje eu vejo que ele foi muito produtivo para mim e para entender a sociedade colonial de hoje. Olha o que o Antonil fala. O senhor de engenho é o título que muitos aspiram, muitos desejam ter esse título, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Serve ao senhor de engenho em vários ofícios, além dos escravos. Não é só os escravos. Nas fazendas, nas moendas, olha quem serve: barqueiros, canoeiros, carreiros, oleiros, vaqueiros, pastores e pescadores. Cada senhor desses necessariamente tem um mestre de açúcar, um purgador, um caixeiro no engenho e outro na cidade, feitores para o espiritual e para o espiritual um sacerdote. Ou seja, o engenho era totalmente sistematizado, ele tinha uma hierarquia, e quem comandava essa hierarquia era o senhor do engenho. Eu coloquei essa imagem que eu achei muito interessante para falar para vocês como funcionava a sociedade colonial. Aí está aqui, a gente sempre quando fala sobre sociedade colonial, a gente lembra do triângulo, né, no qual tem a base. Vamos já olhar aí, qual é a base? Não é um triângulo, mas qual é a base aí? São os escravos, formavam a base no trabalho dos engenhos de açúcar e da economia durante todo o Brasil colonial. Tinham como origem o continente africano. Esses escravos vinham, eram vendidos aqui no Brasil, e os senhores de engenhos compravam, e sempre assim, querendo diferenciar tribos e tribos para não ter uma comunicação. Esses escravos eram muito castigados e eram obrigados. Eles viviam nas senzalas, uma condição, um lugar para se habitar totalmente escasso, sem conforto algum. Isso a gente já sabe, vocês estudam isso desde o 5º ano, mas só para vocês entenderem. Quem está no topo? O senhor de engenho. Como o Antonio falou, aquele cargo que todo mundo almejava ter, só que era difícil. Coloquei aqui, ó.
No topo da sociedade açucareira estavam os grandes proprietários de terra e de engenhos, ou seja, aqueles que produziam açúcar. No geral, eram homens brancos, de descendência portuguesa e que haviam recebido terras como recompensa por serviços prestados à coroa. Em grupo, tinham grande poder sobre as câmaras municipais, as mulheres cuidavam das casas e controlavam o trabalho de escravos domésticos, em uma sociedade tipicamente patriarcal, já conversamos sobre isso. Ou seja, onde a figura masculina tinha o maior poder. Eu estou pensando até colocar para vocês como atividade, teve a novela na TV Record chamada Escrava Isaura, e o primeiro capítulo ele aborda muito sobre isso. Ele vai abordar sobre a trajetória, ele vai falar sobre a história da escrava Isaura, só que no primeiro capítulo não. Mas no primeiro capítulo vai abordar o que é um quilombo, como os negros se refugiavam, o feitor, como os negros fugitivos ou até os que trabalham obedeciam os seus senhores eram tratados, mostra o espaço da Casa Grande, mostra a senhora, a sinhazinha, né, que nos livros eu acho que eles tentam romantizar como uma senhora branca, boa de pé, boa, com a pele linda, sempre bondosa, uma fiel, católica, uma beata. E assim, a gente sabe que isso é muito romantizado, né? Se você pegar os documentos da época, muitas senhoras quebravam os dentes das suas escravas no salto do sapato, pisando na boca, né? Isso é uma mentira, é uma romantização da história. Eu vou ver se eu vou passar com uma atividade para vocês assistirem esse primeiro capítulo da novela Escrava Isaura, que está disponível no YouTube. É muito bom. No meio dessa sociedade, quem estão? Os trabalhadores livres. Eram em sua maioria funcionários assalariados do engenho, capatazes e feitores, proprietários de terra sem engenho, padres, militares, artesãos, comerciantes. Por quê? O engenho é praticamente uma cidade. Tinha que ter tudo lá. E precisavam desses grupos, que eram os trabalhadores livres, para fazer uma rotatividade na economia do engenho. Ainda faziam parte desse grupo alguns poucos profissionais liberais, como médicos, advogados, professores. Todas essas pessoas estavam direta e indiretamente ligadas ao negócio do açúcar, muitas vezes dependendo da vontade dos grandes senhores, e partes deles viviam nas poucas vilas e cidades da época. O engenho estava no centro e ao redor do engenho era toda a cidade. Olha para vocês verem a importância disso, tá bom? Eu coloquei aqui o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que por sinal eu tenho aqui, para vocês verem, é uma leitura muito importante. Ele recebe algumas críticas, algumas pessoas falam que ele despreza algumas culturas, enaltece outras, mas aqui ele é até importante para a sociologia, na qual eu dou aula para vocês também, porque ele é o primeiro que vai analisar a sociedade colonial a partir da ótica da Casa Grande e da Senzala. Já vou explicar o porquê da origem do livro, que vocês já devem entender, e a importância desse livro aqui, tá bom? Eu coloquei assim, o título é uma referência às duas características dos engenhos, a Casa Grande e a Senzala. Além dessas moradias, o engenho tinha outras construções, como a Casa do Engenho, a Casa de Purgar, os galpões e a capela, que a gente vai ver a seguir. Ou seja, ele tem toda uma estrutura. O Gilberto Freire, ele vai ser um dos primeiros a falar também sobre o contato do senhor, o dono do engenho, o senhorzinho, e o contato sexual que ele tinha com as escravas. Porque se você vai ver nas próximas imagens, a Casa Grande e a Senzala, elas eram uma ao lado, praticamente uma ao lado da outra. O espaço era bem pequeno. Então, o senhor visitava essa senzala e por muitas vezes violentava as escravas. O escravo, nesse período, ele tratava como um produto. Era dele, ele podia fazer o que queria, para vocês verem a situação, né? Tem gente que nega essa história, fala que os escravos não sofreram, não foram chicoteados, porque como um produto, como você vai tentar acabar com a saúde de algo que te faz render dinheiro? Também aí vai uma história das mentalidades, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, que a história é uma ciência. A história não trabalha com axiologia.
História trabalha com discussão, é uma ciência, existem documentos que precisam ser analisados e discutidos. E a gente tem que tomar muito cuidado, que nos dias atuais está tendo essa discussão, né? Não existe racismo, os negros não sofreram. Aí lembra aquela história que a gente fala? Mimimi. Quando alguém fala para você mimimi, você já corta o assunto. Porque o mimimi não é conteúdo. Mimimi não produz uma discussão, não é isso? Continuando, para o professor não viajar mais, né? Vamos para o próximo slide. Nessa próxima imagem aqui eu coloquei para vocês um pouco da estrutura, né? Se vocês olharem, a Casa Grande aqui. Casa Grande, o nome já fala, né? A Casa Grande, onde morava o senhorzinho, a sinhazinha, sua filha, seu filho, toda essa estrutura, bem protegida. Ao lado que nós temos aqui, a senzala, tanto que você pode ver os negros africanos aqui, possivelmente fazendo alguma celebração, porque eles estão em pé, né? Não só em pé, mas de braços levantados, cantando lundu, praticando, celebrando, porque a gente também tinha essa coisa da colheita, né? A gente tinha um período que eles podiam celebrar disfarçadamente a sua cultura, tá? E aqui nós temos a casa de engenho, que aqui também parece um pouco do engenho Trapiche. Depois eu vou falar o porquê para vocês. Estou vendo esse círculo aqui, esse boi, a cana-de-açúcar, os negros trabalhando, a fornalha também, né? Ó, carregando o açúcar. E também você pode olhar aqui, ó. Possivelmente pode ser um protetor, um capataz andando na frente com os escravos, e assim aqui sentada, sendo carregada, né? Muito amor, né? Lembrando que tentava se colocar na mentalidade que o escravo era um produto, era um animal, então não precisava tratá-lo com carinho. É um absurdo, eu não consigo ter essa mentalidade, refletir tão profundamente sobre isso, porque é repugnante, né, essa situação. Coloquei aqui também que existiam os galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados em várias partes e reduzidos a pó. É porque o processo do açúcar, gente, é muito longo. Eu vou também indicar um vídeo para vocês assistirem, depois fazerem uma atividade, todo o processo. O açúcar plantado, depois ele é colhido, ele é trazido, ele é esmagado, depois ele é cozido, depois ele é transformado em pedra, depois tem todo o processo. Tem o açúcar que vai virar cana, vai virar a rapadura, o açúcar refinado, o melaço, vários produtos dá para fazer com a cana-de-açúcar. E era isso que movimentava a economia de toda a sociedade colonial. Você, do açúcar, extrai tudo o que se podia. Tanto é que, se você vê hoje em dia, existem até tigelas. Eu fui num evento de uma escola que eles faziam a tigela com o bagaço da cana-do-açúcar, querendo mostrar que dá para a gente fazer tudo, né? Reaproveitar, né? Coloquei também aqui a capela, que é onde a comunidade local se reunia, e aos domingos e aos dias festivos. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade colonial católica, né? Boa parte dessa população era católica, tinha que ir à missa, tinha essa vigilância da igreja, isso era muito importante. Era uma sociedade muito religiosa e conservadora, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de engenho. Eu estou colocando a mão no olho, não pode, né, gente? Mas a gente vai aprendendo. Coloquei aqui, o primeiro engenho é o engenho manual. Já dá para a gente entender o porquê é manual, né? Os negros africanos sempre trabalhando. O engenho manual era digamos que o engenho mais barato, era um engenho que você poderia ter no galpão da sua casa. Você tendo 4, 5 escravos, o que? Você colocava a cana de açúcar aqui. Na hora que eles rodavam, esses cilindros aqui esmagavam a cana e tiravam o caldo. Esse é o engenho manual. Algumas pessoas poderiam ter, ele não era tão rebuscado quanto o engenho real, né? O engenho real já é esse aqui da segunda imagem. Você pode ver que tem os moinhos, ele é a força da água, ele tem uma estrutura bem maior para queima para
para o cozimento do açúcar, para toda a preparação e movido aqui, ó, a força da água. Ele tinha uma estrutura. Quem tinha esse tipo de engenho deveria ser uma pessoa muito rica. Era uma pessoa muito rica, não deveria ser. O outro tipo de engenho que nós temos é o engenho de trapiche, que eu até falei na imagem anterior para vocês. O engenho de trapiche que é a força animal, do boi ou da mula. Olha aqui, é colocado aqui o boi, eles são amarrados aqui e eles têm que ficar rodando. Conforme eles vão rodando, vão esmagando a cana-de-açúcar e saindo o seu caldo. Olha para você. São os 3 principais engenhos que a gente sempre discute, cai em vestibular, e nem sei se está caindo mais isso, né? Porque com todas essas mudanças. Mas só para vocês entenderem como funcionava. O próprio tipo de engenho mostrava o poder aquisitivo do senhor. Você pode ver o manual, uma pessoa mais simples. O trapiche também, mas olha o real. O real tem toda uma estrutura. E não só uma estrutura, como precisava de muita gente para trabalhar, muito mais escravos, entenderam? Aí eu coloquei aqui, assim, a mão de obra, a escravização de milhões de africanos. No início, o colonizador utilizou-se do trabalho do indígena escravizado. Já a partir do século XVII, houve um predomínio da mão de obra africana. Como eu falei para vocês no início, quando a igreja começou a questionar a catequização dos indígenas e que os indígenas tinham alma, se ele tem alma, ele não pode ser escravo, porque ele é um cristão, ele é um servo de Deus, então ele não pode ser mais escravo. Então a justificativa é o quê? Trazer esses escravos africanos, pessoas que não têm almas, e escravizá-los. Aí eu coloquei aqui, diversos motivos costumam ser apontados pelos historiadores para explicar o predomínio da escravização africana em relação ao indígena. Eu vou acompanhar um pouquinho com o livro de vocês na página 296, tá bom? Tá assim, barreira cultural. Eu achei muito interessante esses pequenos textos que tem aqui. Barreira cultural. Os indígenas de sexo masculino não estavam adaptados ao trabalho na lavoura, que era incumbência das mulheres indígenas. Havia, portanto, uma barreira cultural difícil de ser rompido pelo colonizador. Quem trabalhava, gente, na lavoura era a mulher e não o homem indígena. Então, isso foi muito difícil, mas era uma barreira cultural. Lembrando também que o indígena não tinha essa ideia de acumulação. O indígena falava, eu não preciso ficar trabalhando para ter dinheiro ou receber algum dinheiro. Tanto que por isso que eles foram escravizados. O indígena, ele tem, eu estou com fome, ele iria caçar. Ele não tinha essa ideia, não vou dizer uma ideia capitalista, que ainda não era o capitalismo aqui, mas só para a gente ver que essa barreira cultural, o indígena tinha um pensamento muito diferente do português. E o português pensava o quê? Ele veio aqui, não, vamos colocar os homens para trabalhar na lavoura, só que eram as mulheres. E os homens indígenas não se adaptaram. Lembrando também que os indígenas começaram a fugir, porque eles conheciam as terras. Eles podiam fugir para as terras. Os colonizadores não conheciam tanto. A parte que eles mais exploravam era a parte do litoral. Outra aqui, epidemia. Milhares de indígenas contraíram doenças ao entrar em contato com os colonizadores europeus. Doenças como a varíola, a gripe provocaram muitas mortes e se transformaram em epidemias. Misericórdia. Eu tento dar aula esquecer do coronavírus, aí vem aqui e explica, né? A gente está falando dos indígenas, nunca tiveram contato com os europeus, não conheciam essas doenças. Um espírito do europeu podia contaminar milhares de indígenas. Olha para vocês verem a situação. O terceiro motivo, domínio de certas técnicas pelos africanos. Muitos negros provinham de cultura familiarizada, como a metalurgia e a criação do gado, atividades úteis na empresa açucareira. Ou seja, esse trabalho mais braçal, mais forçado, esse tipo já era de conhecimento dos africanos. Então, não a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu já vi esse livro de história quando eu estava no 5º ano, que os africanos eles estavam aptos a ser escravizados. Eles já nasceram para ser... Isso é um absurdo. Ninguém nasceu para ser escravo. O que acontece é que eles conheciam algumas técnicas que eram diferentes dos indígenas. É isso. Tá bom? E por último, oposição à escravidão indígena.
vários setores da igreja e da coroa opuseram-se à escravidão dos indígenas, o que não aconteceu com a relação à escravidão africana. Além desses apontamentos, também tem uma frase aqui que é: a escravidão dos africanos originou, portanto, um lucrativo tráfico de escravos. Começou a dar dinheiro trazer esse africano para o Brasil. Milhões de africanos vieram para o continente. Ou seja, se tornou lucro. Então, por isso, da substituição da mão de obra indígena. Espero que vocês tenham gostado. Falei demais, eu estou tentando minimizar e não consigo. Mas isso aqui fica para reflexão. Isso aqui vale por 2 aulinhas de vocês. E depois eu vou passar alguns exercícios e vídeo para reflexão. Dá para ver? Love you. Amo vocês. Fiquem com Deus, tá? Tô com muita saudade. Tchau, tchau.